A guerra entre Estados Unidos e Irã já custou 29 bilhões de dólares, segundo o Pentágono. Em Newark, Hasbarak é reeleito prefeito com votação histórica e Mike Silva garante mais um mandato no bairro Leste. A New Jersey Transit volta a reduzir o preço das passagens para a Copa do Mundo 2026. Guarda costeira resgata 11 pessoas após queda de avião na Flórida. E o conflito no Oriente Médio já encara o turismo mundial com petróleo mais caro e passagens aéreas nas alturas. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. A guerra dos Estados Unidos contra o Irã já custou 29 bilhões de dólares, segundo o Pentágono. O valor subiu 4 bilhões em poucas semanas, impulsionado por gastos militares e reposição de equipamentos. A alta autoridade do Pentágono, Jules Hurst, disse na terça-feira a parlamentares que a guerra dos Estados Unidos no Irã já custou ao país 29 bilhões de dólares até agora. Houve um aumento de 4 bilhões em relação a uma estimativa apresentada no fim do mês passado. No depoimento sobre o pedido, o valor era 25 bilhões, mas as equipes do Estado-Maior Conjunto e Consular revisaram essa estimativa. Agora, achamos que está mais perto de 29. Isso se deve à atualização dos custos de reparo, substituição de equipamentos e custos gerais para manter as pessoas no campo de operações. Não está claro como o Pentágono chegou ao valor de 29 bilhões de dólares. Tudo isso ocorre apenas 6 meses antes das eleições de meio de mandato, nas quais os republicanos do presidente Donald Trump podem enfrentar uma batalha difícil para manter a maioria na Câmara dos Representantes. Enquanto isso, os democratas surfam em bons resultados nas pesquisas de opinião pública ao tentar vincular a guerra a questões do custo de vida, incluindo os preços da gasolina, que registraram um aumento de cerca de 50% em todo o território norte-americano. Na segunda-feira, Trump disse que um cessar-fogo estava respirando por aparelhos, enquanto Teherã rejeitou uma proposta dos Estados Unidos para encerrar o conflito e as esperanças de um acordo de paz diminuíram. O prefeito Hasbarak foi reeleito para o 4º mandato em Newark, New Jersey, com mais de 70% dos votos. O vereador Mike Silva também garantiu a reeleição no bairro Leste. A comemoração reuniu apoiadores no Adega Grill, no bairro do Iron Bond. A participação nas urnas foi baixa. Menos de 12% do eleitorado votou. Amanhã é outro dia, começo a trabalhar outra vez para os próximos 4 anos. Vou continuar a fazer as coisas que é importante para a comunidade, as ruas limpas, as estradas arranjadas, e mais do isso aqui na nossa comunidade. Acho que são coisas que são importantes para mim, importantes para a comunidade, e amanhã estamos a trabalhar outra vez. E quando você fala em começar a trabalhar novamente, nós vamos ter um dia de Portugal muito importante, porque calha de ser no dia do Mundial, o Mundial da FIFA 2026. Existe aí também um trabalho do vereador para realizar esse evento junto à comunidade? Sim, a Portugal é uma formação que eu apoio. O World Cup também é o Copa Mundial, é uma coisa que eu comecei aqui com pessoas que vão fazer no Campeonato da Ibéria, e acho que os dois a trabalhar um com o outro, vamos ver aqui bastantes pessoas aqui na nossa comunidade. Espero que muitas pessoas vêm, famílias vêm também, e vamos ter bastantes polícias, mas temos muitas coisas importantes nos próximos meses, mas ainda para a frente eu acho que vamos encontrar a nossa comunidade em melhor sítio daqui a 4 anos, ou que estamos hoje. E falando em realização de festa, você também está bastante envolvido na Festa do Brasil, onde tem uma comissão já organizando para setembro deste ano fazer a Festa do Brasil, né? É importante, a cultura, a comunidade brasileira já está aqui há 40, 50 anos. Também conta uma história para os portugueses. Só é importante ter uma festa para o Dia do Brasil, para o fim de semana. Eu estou aqui para apoiar, ajudar a manter, como tem títulos, e vamos dar uma festa, eu acho, melhor do que os últimos 30 anos. Como foi esses 4 anos de eu trabalhar com o Mike Silva? Sem dúvida, man. O Mike é forte e
que a gente até não é? Você simplesmente mesmo não, é uma boa influência e nós temos a mesma ideia que ele. Nós temos respeito, todos respeito, além da coisa do respeito ao chão. E é isso que a gente pede. Em 4 anos, trabalhamos com todos a gente, eles nós das ovelhas, e é o que a gente está pedindo para esses próximos 4 anos, porque a única maneira que nós estamos para a frente é com a comunidade toda, não é? Vai ter algo de diferente nesse começo de mandato, novamente, de mais 4 anos para frente? Vai continuar mesmo. Ainda a gente pode ter sistemas chamadas de leitura, e é isso que a gente precisa. Nós todos vêm para fora, tudo precisamos de chamar para a nossa oficina, temos uma equipa que não existe do outro lado, trabalhamos todos bem, falamos todos bem, e pronto. Há desentendimentos, não é? Todos, toda a gente há desentendimentos, mas a gente, a comunidade, a gente está sempre, seguimos para a frente. É um dos motivos da senhora estar aqui hoje, sabendo que o Alberto Coutinho é responsável pela eleição do Mike Silva? Eu estou aqui hoje, é a primeira vez que eu saio, e eu estou aqui hoje com o Mike, e em memória do meu filho, que tudo fez para que o Mike esteja onde está. Como a senhora vê o legado do seu marido e de seu filho transformando o bairro do Aramboge, esse bairro de cultura portuguesa, brasileira, e que vocês lutam tanto por isso? Como é que você vê o legado deixado por ele? Oh, maravilhoso. Sabe que eu e o meu marido já estávamos aqui, eu, 59 anos, meu marido já morreu há 10, e sempre fizemos, nunca saímos do Aramboge, terreno do Aramboge e continuamos no Aramboge. E agora eu acredito que o Michael vai ainda melhorar mais a situação aqui no Aramboge. O preço da passagem da New Jersey Transit para os Jogos da Copa do Mundo caiu de novo. O bilhete de ida e volta agora custa $98. Veja agora no Giro de Notícias pela região de New Jersey e New York. Em New Jersey, o preço da passagem da New Jersey Transit para os Jogos da Copa do Mundo caiu de novo. O bilhete de ida e volta agora vai custar $98, após nova redução anunciada pela governadora de New Jersey, Mike Sherrill. O valor inicial era de $150. Segundo o governo, empresas privadas ajudaram a bancar o desconto sem uso de dinheiro público. As passagens começam a ser vendidas nesta quarta-feira e precisam ser compradas com antecedência. Em dias normais, o trajeto entre Nova York e o MetLife Stadium custa menos de $13. Uma onda de arrombamento de carros assustou moradores de Mount Oliver. A polícia recebeu mais de 9 denúncias durante a madrugada e conseguiu prender o suspeito após câmeras de segurança flagrarem a ação. Blaze Wiggett, de 37 anos, é acusado de furto, invasão e até de cuspir nos policiais durante a prisão. Segundo as autoridades, muitos carros estavam destrancados, o que facilitou os crimes. A polícia reforça o alerta para manter sempre as portas de casas e veículos sempre trancados. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa em Norwood na última terça-feira. As chamas consumiram rapidamente o imóvel e mobilizaram várias equipes de bombeiros na Rua 17, perto da Quinta Avenida. Um homem que estava do lado de fora da residência foi socorrido e levado ao hospital com queimaduras nas mãos e no rosto. Imagens aéreas mostram fumaças intensas e o trabalho dos bombeiros para controlar o fogo naquela região. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades de New Jersey. Em New York, a governadora Kate Hochul anunciou um investimento de $6 milhões para reduzir o preço dos ônibus da Copa do Mundo. A passagem de ida e volta caiu de $80 para apenas $20. A expectativa é transportar milhares de torcedores para os jogos com ônibus escolares, reforçando a operação. Quem já comprou passagem mais cara receberá o reembolso. A medida tenta aliviar os custos dos fãs, já que alguns ingressos da Copa ultrapassam mais de $2 mil. Motoristas perto da ponte George Washington, em Nova York, tiveram um grande susto. Parte de uma estrutura caiu sobre um carro na Trans Manhattan Expressway, em Washington Heights.
deixando uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira. A vítima, que dirigia um Subaru, foi levada ao hospital com ferimentos leves. O acesso ao nível inferior da ponte chegou a ser fechado, causando trânsito intenso na região. O caso acontece poucos dias após outro vídeo viral mostrar concreto atingindo um carro no mesmo trecho desta rodovia. A polícia de Nova York destruiu 200 ciclomotores e scooters ilegais apreendidos em toda a cidade. A operação aconteceu em Staten Island e contou com o apoio do Departamento de Saneamento. Segundo a NYPD, mais de 5.700 veículos irregulares já foram retirados das ruas somente em 2026. As autoridades afirmam que muitos eram usados em crimes e tinham placas falsas ou adulteradas. O material destruído será transformado em sucata. A seguir, guarda costeira americana resgatou 11 pessoas após a queda de um avião perto da Flórida. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido, cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu? Chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou 11 pessoas após a queda de um avião perto da Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A aeronave, um Beechcraft, viajava entre Ilhas das Bahamas quando caiu no mar a cerca de 130 quilômetros de Melbourne. Segundo as autoridades, todos os 11 ocupantes foram localizados com vida e levados para avaliação médica em hospitais da região. Um avião C-27 da Guarda Costeira participou das buscas enquanto equipes de emergência e segurança aguardavam a chegada dos sobreviventes no Aeroporto Internacional de Melbourne. As identidades e o estado de saúde dos passageiros não foram divulgados. A causa do acidente, ocorrido na terça-feira, ainda está sendo investigada. E uma mulher grávida de cerca de 25 semanas, um homem e 3 cães foram resgatados em uma trilha no condado de Marion após apresentar sinais de exaustão por calor. Segundo as autoridades, o grupo havia subestimado as altas temperaturas, estava com pouca água e já se encontrava a mais de 1 hora do início da trilha. O chamado de emergência foi feito na tarde de terça-feira. Uma unidade aérea localizou o casal e os cães e orientou as equipes em terra até a área remota. A mulher apresentava desidratação. Todos foram evacuados com segurança, incluindo os animais. As autoridades alertam para os riscos do calor intenso em trilhas e orientam levar água e evitar horários de pico. E um cidadão colombiano foi preso em Fort Lauderdale no fim de semana e aguarda extradição para a Virgínia sob acusações federais de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Andrélio Castano Rojas, de 54 anos, é acusado de integrar um esquema que movimentou milhões de dólares ligados à venda de cocaína em diversas cidades dos Estados Unidos. Segundo promotores, o grupo usava empresas de eletrônicos e transferências bancárias para ocultar a origem do dinheiro. Investigadores afirmam que pelo menos 2 milhões de dólares teriam passado por empresas ligadas ao suspeito entre 2018 e 2025. Ele responde por 4 acusações de lavagem de dinheiro e uma de conspiração. Ele segue detido no condado de Broward à espera de extradição. E uma força-tarefa de segurança nacional baseada em Tampa prendeu 6 suspeitos de envolvimento em um esquema de tráfico de fentanil. Segundo as autoridades, a operação faz parte de uma nova estrutura federal
criada para integrar ações de agências locais, estaduais e federais contra crimes como tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e tráfico humano. O caso teria começado a partir de uma investigação da polícia de Tampa e evoluído com a participação de diversas agências, incluindo o FBI. Os suspeitos foram indiciados por conspiração para distribuir fentanil na região da Baía de Tampa. Segundo os investigadores, um dos acusados já estava preso e, mesmo assim, teria continuado a coordenar o esquema de dentro da cadeia. As autoridades destacam o fentanil como uma das principais causas de mortes por overdose nos Estados Unidos e alertam para o alcance do tráfico na região. E a Flórida pretende fechar o polêmico Centro Federal de Detenção de Imigrantes, conhecido como Alligator Alcatraz. A informação foi divulgada pelo New York Times na terça-feira. O relatório, que citou um funcionário federal e 3 pessoas familiarizadas com as operações do Alligator Alcatraz, dizia que a instalação estava fechando e que os detentos seriam transferidos até o início de junho. O centro de detenção está localizado a cerca de 60 quilômetros a oeste de Miami, em uma área úmida subtropical que abriga jacarés, crocodilos e cobras pitons. O gabinete do governador Ron DeSantis não respondeu a um pedido de resposta da reportagem. Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna disse que qualquer relato sobre pressão do departamento para cessar as operações em Alligator Alcatraz é falso. Ele disse ainda que a agência continua avaliando as necessidades e exigências de detenção. Estatísticas oficiais mostram que o Serviço de Imigração e Alfândega manteve em média cerca de 1.400 detentos na instalação de outubro de 2025 até o início de abril deste ano. Defensores criticaram as condições, dizendo que luzes fortes permaneciam acesas 24 horas por dia, que os detentos tinham medicamentos negados e que a localização remota dificultava a obtenção de aconselhamento jurídico. A instalação de 250 milhões de dólares foi inaugurada durante o mandato da ex-secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. Durante o mandato dela, o presidente Donald Trump tornou políticas agressivas de imigração e fronteiras no centro da agenda política. Cuba vai anunciar novos preços de combustíveis na bomba ainda nesta semana. O bloqueio contínuo de combustíveis dos Estados Unidos limitou o suprimento no país. Cuba vai introduzir novos preços variáveis de combustível nos postos de gasolina a partir de sexta-feira. Isso segundo anunciou o Ministério das Finanças e Preços na terça-feira. O governo afirmou que os novos preços refletem os custos reais de importação de gasolina e diesel em meio ao bloqueio contínuo de combustíveis nos Estados Unidos. Nas últimas 2 semanas, o combustível praticamente desapareceu dos postos de gasolina estatais na capital Havana. O bloqueio americano limitou severamente o suprimento, forçando um racionamento rigoroso em todo o país. A escassez obrigou a maioria dos cubanos a estacionar os veículos movidos a gasolina. So everything's on the rise then. It's something. Let's see if we can keep filling up, right? Because if prices go up too high, the economy won't be able to handle it. Tudo isso acontece 4 meses depois que Donald Trump alertou que ia impor tarifas a qualquer país que exportasse combustível para Cuba. Nesta semana, ele intensificou novamente a retórica. They're not doing well. Cuba is not doing well. It's a failed nation. And we'll be talking about Cuba at the right time. O governo cubano afirma que ainda tem algumas formas de importar combustível, apesar das medidas dos Estados Unidos. No entanto, os preços agora vão variar dependendo do fornecedor, custos de envio, seguro, riscos e preços do mercado global. Os novos preços serão exibidos publicamente e podem variar entre os postos de gasolina. No próximo bloco, Lula diz que pediu apoio a Donald Trump para localizar e prender criminosos brasileiros escondidos nos Estados Unidos, principalmente em Miami.
Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. O governo Lula anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas para compras internacionais de até $50. Confira essa e outras notícias no Giro do Brasil. O governo Lula anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas para compras internacionais de até $50. A medida zera o imposto federal de importação e começa a já valer nesta quarta-feira. O ICMS estadual continua sendo cobrado e em alguns estados chega a 20%. A decisão acontece a menos de 5 meses das eleições e divide opiniões. Consumidores comemoraram o alívio no bolso, enquanto a indústria brasileira critica o impacto na concorrência com produtos importados, principalmente da China. E o governo federal também anunciou uma nova medida provisória para tentar reduzir o preço da gasolina e do diesel no Brasil. A proposta cria subsídio para produtores e importadores com descontos ligados aos impostos federais sobre os combustíveis. A gasolina será a primeira beneficiada, mas o diesel também poderá entrar no programa. Segundo o governo, o custo pode chegar a quase R$500 milhões por mês a cada 10 centavos de desconto no litro do diesel. A polícia de São Paulo procura criminosos que roubaram um caminhão carregado com insumos farmacêuticos avaliados em cerca de R$6 milhões na rodovia Anguera. A quadrilha, com cerca de 10 suspeitos em 3 veículos, interceptaram o caminhão na entrada da Marginal Tietê. Houve troca de tiros e 2 seguranças foram baleados, um deles em estado grave. O motorista da escolta foi sequestrado e é encontrado depois em Osasco. Os assaltantes fugiram e seguem sendo procurados. E o presidente Lula afirmou que pediu apoio a Donald Trump para localizar e prender criminosos brasileiros escondidos nos Estados Unidos, principalmente em Miami. O Brasil passa a contar com uma nova estratégia nacional de enfrentamento ao crime organizado. O programa atua diretamente nos pilares que sustentam as facções, como o financiamento ilegal, o acesso a armas, a violência letal e o comando exercido de dentro dos presídios. A iniciativa é estruturada em 4 eixos. O primeiro mira o dinheiro do crime, com investigações financeiras, bloqueio de bens, leilão de patrimônio apreendido e operações integradas entre diferentes órgãos. O segundo reforça o sistema prisional, com controle mais rígido, bloqueadores de sinal, scanners, drones e isolamento de lideranças em unidades estratégicas. O terceiro eixo amplia a investigação de homicídios, com mais estrutura para perícia, uso de bancos genéticos e tecnologias de DNA para identificar autores. Já o quarto intensifica o combate ao tráfico de armas, com rastreamento, cooperação entre as forças de segurança e reforço da fiscalização nas fronteiras. O presidente Lula destacou que, em conversa com o presidente Trump, o Brasil sugeriu um trabalho conjunto para o fim do crime organizado. Desde que nós tivemos o primeiro contato, eu disse ao presidente Trump que se ele tivesse disposto a encarar com seriedade o combate ao crime organizado e ao narcotráfico, o Brasil tinha expertise e o Brasil queria trabalhar junto para que a gente pudesse vencer o crime organizado, que hoje não é uma coisa mais de uma favela. Aliás, nunca foi da favela. O crime organizado é outra coisa poderosa,
que muitas vezes a polícia olha para a favela, mas ele está, sabe, no 15º andar de um apartamento, olhando do apartamento de cobertura a ação da polícia. Muitas vezes ele está no meio empresarial, muitas vezes ele está no Poder Judiciário, muitas vezes ele está no Congresso Nacional, muitas vezes ele está no futebol. Ou seja, ele está espalhado por todas as categorias existentes e hoje a nível internacional. O presidente Lula levantou ainda a possibilidade da criação de um ministério desvinculado ao da Justiça e dedicado exclusivamente à segurança pública. O dia que o Senado aprovar a PEC da segurança, nos próximos dias nós criaremos o Ministério da Segurança Pública nesse país. Nós estamos sentindo a necessidade de que o governo federal volte a participar ativamente, mas com critérios e com determinação, porque a gente não quer ocupar o espaço dos governadores nem o espaço da Polícia Estadual. Mas o dado concreto é que se a gente não trabalhar junto, a gente não consegue vencer. Dezenas de milhares de argentinos foram às ruas em Buenos Aires e outras cidades para protestar contra os cortes do presidente Javier Milei nas universidades públicas. Dezenas de milhares de argentinos marcharam pelas ruas de Buenos Aires e de outras grandes cidades do país na terça-feira, em protesto para exigir que o presidente Javier Milei reverta os cortes que aplicou ao orçamento das universidades públicas. Estudantes, professores, pesquisadores, sindicalistas e líderes da oposição participaram da grande manifestação, que terminou na Plaza de Maio, em frente à Casa Rosada. Milei, que tomou posse no fim de 2023 com a promessa de fazer cortes profundos nas contas públicas para eliminar o déficit fiscal, vetou uma lei de 2025 do Congresso que garantia um aumento no orçamento universitário. Embora sua decisão tenha sido derrubada pelos parlamentares, quando os senadores rejeitaram amplamente o veto, o governo ainda não implementou os recursos previstos na legislação. Anselmo Torres, reitor da Universidade de Rio Negro, na região da Patagônia, foi à capital participar da marcha. Desde dezembro de 2023, vivemos uma restrição orçamentária muito forte, acumulando perdas. Realizamos 3 marchas anteriores até chegar à 4ª, conseguimos que o parlamento entendesse nossa demanda e uma lei foi aprovada. Fomos à justiça, tivemos decisões favoráveis em primeira e segunda instâncias e, ainda assim, o governo segue sem responder, sem cumprir a lei. E a verdade é que a situação é muito dramática, porque muitos professores estão deixando o sistema universitário. Agora, a Suprema Corte de Justiça terá de se pronunciar sobre o assunto após um recurso extraordinário apresentado pelo governo, que argumenta não ter os recursos necessários para financiar a lei. Também presente na manifestação, a professora Carolina Conte, da Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade Nacional de La Plata, falou sobre a situação de penúria salarial dos docentes. No caso dela, hoje a remuneração é de cerca de R$ 785 por mês. 221 mil pesos foi o meu salário de abril. Isso impacta em quê? Em que a qualidade dos professores não seja a mesma, porque temos de optar por ter mais de um emprego, porque apenas ser docente não é suficiente. Isso afeta professores, pesquisadores e técnicos administrativos. Ou seja, toda a comunidade universitária está nessa situação. Hoje, com a inflação que vem se acumulando nesses 2 anos, isso implica que nosso salário está abaixo da linha da indigência. O protesto ocorreu em um momento delicado para o governo do presidente ultraliberal, cuja popularidade despencou neste ano em meio a dificuldades econômicas e acusações de corrupção. O México inaugurou uma nova linha de trem leve reformulada para a Copa do Mundo de 2026. O governo da Cidade do México inaugurou na segunda-feira uma linha de trem leve reformulada, um dos principais projetos de infraestrutura para a acessibilidade durante a Copa do Mundo de Futebol de 2026. Segundo a chefe de governo da Cidade do México, Clara Brugada, a modernização inclui 17 novos trens elétricos, totalizando uma frota de 35. O número de passageiros diários irá praticamente dobrar, de 130 mil para 250 mil. No dia de hoje, apresentamos a modernização integral do trem leve. Sempre dissemos que a coluna vertebral da mobilidade é o metrô.
Hoje, dizemos que a espinha dorsal da mobilidade do sul da cidade é, sem dúvida, o trem leve, hoje denominado El Ajolote. Esta é uma das obras mais importantes do nosso primeiro ano e meio de governo. É uma obra que nos propusemos a concluir no prazo e na forma, e hoje estamos justamente a um mês do início da Copa do Mundo. Estamos justamente a um mês de que inicie o Mundial. O trem leve conectará o sul da capital mexicana de Tasqueña a Xochimilco, incluindo uma estação no estádio Banorte, onde a cidade sediará partidas durante o torneio da FIFA. A moradora Cecília Aguilar destacou que, além da conjuntura esportiva, as novas obras deixarão um legado permanente para os habitantes. ¿São necessárias a nível cidade? Sim, elas são necessárias em nível de cidade, independentemente de a Copa do Mundo acontecer ou não. Então, há muitas obras que estão inacabadas, e isso vai ajudar para que sejam concluídas e que se dê continuidade a tudo o que está pendente. Os trabalhos de reforma continuam no Estádio Banorte, também conhecido como Estádio Azteca, já que o campeonato começa justamente nele, em 11 de junho. O conflito com o Irã já afeta o turismo mundial. Com o petróleo a $100 e passagens mais caras, turistas na Europa estão mudando os planos de verão. Na Europa, turistas estão revendo os planos para as férias de verão. A guerra com o Irã elevou o petróleo a $100 e o querosene de aviação ficou mais escasso. Como resultado, os custos aumentaram. Greg Abbott, um australiano que vive no Reino Unido, preparou um plano B. Optou por algo mais flexível e próximo do país. A decisão veio após a alta das tarifas aéreas e o aumento dos cancelamentos. Nós vamos, quase certamente. Vamos fazer viagens de curta distância pela Europa e quase certamente vamos usar trens porque eles funcionam com eletricidade. Abbott afirmou que, apesar da saudade de casa, não quer viajar muito longe neste cenário. O voo, os preços simplesmente ficaram malucos. Logo, eu não acho que vou conseguir voltar para casa, para a Austrália, até que isso esteja meio que resolvido e as coisas voltem a alguma aparência de normalidade. Eu não sei quanto tempo isso vai levar. O turismo e a aviação estão entre os setores mais expostos à guerra. Negociações de paz lentas apontam para um impasse prolongado. Isso atingiu companhias aéreas do Golfo e hubs populares como Dubai. Interrompeu rotas e quase dobrou os preços do querosene de aviação. Muitos viajantes estão reagindo à incerteza, reservando mais tarde, permanecendo mais perto de casa e escolhendo meios de transporte que mantêm os custos baixos. As companhias aéreas alertam que os lucros estão sob pressão. A Air France espera que sua conta de querosene de aviação salte $2,4 bilhões neste ano, enquanto a Lufthansa e a dona da British Airways veem aumentos de cerca de 2 bilhões. A demanda geral permanece resiliente, dizem companhias aéreas e autoridades. Mas os destinos estão mudando, com o turismo doméstico ganhando espaço. O Festival de Cannes 2026 começou com muito glamour na França. Demi Moore, Jane Fonda e James Franco passaram pelo tapete vermelho na abertura da 79ª edição do evento. Com um grande elenco de estrelas, o 79º Festival de Cannes começou na terça-feira. Na abertura, nomes como Demi Moore, Jane Fonda e James Franco desfilaram pelo tapete vermelho. O diretor Peter Jackson, que recebeu uma Palma de Ouro honorária pelo conjunto de sua obra, apareceu acompanhado do ator Elijah Wood, conhecido por seu papel como Frodo Bolseiro na trilogia O Senhor dos Anéis, de Jackson. Também os integrantes do júri, entre eles o cineasta Park Chan-wook e o ator sueco Stellan Skarsgård, marcaram presença no tapete vermelho. Eles cumprimentaram a presidente do festival, Iris Knobloch, e o diretor Thierry Frémaux. O evento segue até 23 de maio. Na competição, diretores consagrados como o polonês Paweł Pawlikowski e o espanhol Pedro Almodóvar enfrentam uma série de cineastas mais jovens.
Nos próximos dias, o festival também espera a presença de estrelas como Scarlett Johansson, Rami Malek e John Travolta para a apresentação de seus filmes. Veja agora um giro de notícias por todos os Estados Unidos. Na Carolina do Norte, um caminhão de 18 rodas provocou cenas de terror em um cruzamento. Imagens de câmera veicular mostraram o momento em que o veículo atravessa o sinal e atinge 6 carros que aguardavam no semáforo. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave e levadas de helicóptero para hospitais da região. O motorista foi acusado de não reduzir a velocidade enquanto as autoridades investigam as causas do acidente. Em Santa Clarita, na Califórnia, um grave acidente envolvendo um ônibus, uma carreta carregada de cascalho e outros 2 veículos deixou 11 pessoas feridas. A batida aconteceu em um cruzamento movimentado e mobilizou bombeiros, policiais e equipes de resgate. Segundo as autoridades, a carreta tentava fazer uma curva quando perdeu o controle e atingiu o ônibus. 8 vítimas foram levadas ao hospital, uma delas em estado crítico. A polícia investiga as causas do acidente, mas álcool e drogas foram descartados. Em Chicago, um pequeno avião sofreu um acidente durante uma tentativa de decolagem no aeroporto do Page, em West Chicago, na manhã desta quarta-feira. Segundo autoridades locais, a aeronave atingiu uma placa logo após ganhar velocidade na pista. Equipes de emergência foram acionadas rapidamente e investigam as causas do acidente. Ainda não há informações oficiais sobre feridos. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e boa noite.